Primeiro tema do dia, são 3 temas importantes. Vamos começar então na verdade, essa pergunta aqui do ouvinte, né? A nomeação, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, assumirá a nova pasta da Segurança Pública. O anúncio foi feito hoje pelo porta-voz do presidente Temer, o Alexandre Parola. Com a saída de Jungmann, o general Joaquim Silvio Luna responderá de forma interina pela Defesa. Ele foi chefe do Estado-Maior do Exército e é general do Exército da Reserva. O Ministério Extraordinário da Segurança foi criado por meio de uma medida provisória. A nova pasta será a 29ª do governo Temer. Ela será responsável pela Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Departamento Penitenciário Nacional e a Secretaria de Segurança Pública, hoje todas vinculadas ao Ministério da Justiça. A posse de Jungmann e a do general Silvio Luna deve ocorrer amanhã. Vera, o que você achou da indicação do Jungmann? Foi uma solução caseira, e depois a gente podia entrar também na indicação do Joaquim Silvio Luna. Mas vai lá, começa. Pois é, Patrick, uma solução caseira, mais ou menos o resta como diz o Andreasa. O Jungmann foi o primeiro cogitado seriamente para essa pasta. Quando o Temer bateu o martelo de que iria criar esse ministério, finalmente, ele queria já deslocar o ministro da Defesa para lá. Ele hesitou bastante em ir, porque está indo mais razoavelmente bem no Ministério da Defesa, tem uma boa relação com as Forças Armadas e porque pretendia disputar as eleições de alguma maneira, mas acabou sendo convencido pela total dificuldade de se conseguir um outro nome que atendesse a requisitos básicos para ocupar o Ministério da Segurança Pública, entre eles o de não ter nenhum inquérito sob a alçada da Polícia Federal. Então aí já eliminaram quase todos os demais concorrentes, acabou sobrando ele e acabou sendo deslocado justamente por essa mesma razão pela qual ele não queria ser deslocado. Ele tem uma relação boa com as Forças Armadas, tem uma relação boa com o interventor no Rio e com as Forças de Segurança do Rio. Então já seria um bom início, ele não sairia do zero nessa que é a principal função do Ministério na sua largada, que é fazer funcionar essa intervenção no Rio de Janeiro. Eu acredito que é um bom nome dentre as opções. A gente não gosta dessa criação desse ministério, temos todos um pé atrás com esse ministério, mas eu acredito que alguém que tem uma história política e que conseguiu chegar até aqui sem ter o seu nome envolvido em um escândalo, que é quase uma raridade, não vai sujar as mãos no final do governo tentando pôr a mão grande na Polícia Federal, por exemplo. Então eu acho que a ida do Jungmann blinda um pouco esse aspecto em relação ao qual todos nós estávamos com um pouco de medo. Lógico que eu não ponho a mão no fogo por ninguém, por nenhum político, mas eu acompanho a trajetória do ministro Raul Jungmann há um certo tempo, suficiente para dizer que eu considero um homem sério, um político sério. Discordo de algumas ideias dele, do partido dele, etc. Porém, não o tenho na conta de alguém disposto a fazer lambanças administrativas e políticas. Isso já é um bom começo. Vamos ver como ele vai se desempenhar aí nessa nova função. É um bom nome para você também, Andreasa, o Jungmann no Ministério? Patrick Santos, bom nome é algo verdadeiramente relativo, né? É um bom nome considerando o que há aí, né? Considerando a fauna que compõe os recursos humanos do governo Temer. A rigor, se você fizer um levantamento objetivo, prático, o Jungmann é o segundo ministro mais importante do governo Temer. Depois do Henrique Meirelles, aquele que mais cresceu, que mais se posicionou e que mais tem prestígio, inclusive porque, de fato, conforme eu tenho conversado com as pessoas que eu conheço nas Forças Armadas, ele é respeitado, porque cumpre o que promete. É curioso, porque de origem havia muita resistência a ele pelo seu passado comunista, né? Fazia sentido que se desconfiasse dele à frente da pasta da Defesa. Antes dele, houve, por exemplo, nos governos petistas, barbáries como Aldo Rebelo e José Genuíno à frente da pasta da Defesa. Então, o Jungmann era um colírio para o conjunto da defesa. Agora, nós já falamos aqui, Vera falou também, sobre o problema sério, o incômodo que esse ministério causa. Ele não tem dinheiro para esse ministério, vai ter que remanejar recursos, provavelmente tirar dinheiro das Forças Armadas para compor orçamento de um novo ministério.
Não faz sentido a criação desse ministério, não faz sentido algum. E aí a Vera foi a primeira pessoa que levantou essa bola, pelo menos que eu tenha visto, sobre o perigo de você ter algo consolidado, historicamente consolidado, sob a pasta da Justiça, o ministério mais antigo do Brasil, da República, que era a Polícia Federal. Quer dizer, mesmo respondendo ao Executivo sob o guarda-chuva da Justiça, a Polícia Federal tinha alguma independência, alguma autonomia, e criou-se uma cultura que zelava por essa autonomia. A migração desse ministério, dessa corporação, importante como a Polícia Federal, da Justiça para essa parte da segurança, bota uma pulga atrás da orelha. Para quê? Quando se fala tanto em controle da Polícia Federal. O Jungmann minimiza isso? Minimiza esse risco? Talvez. Mas a coisa que mais me incomoda, antes de qualquer nome, é que a Polícia Federal tenha saído da Justiça para esse ministério excepcional, que é de fato excepcional, né? Um ministério excêntrico, um ministério que surge sem dinheiro para que exista. E para você, Marcelo Madureira, o que você acha aí da nomeação do Jungmann? Depois a gente, claro, vamos continuar um pouco nesse assunto, trazendo alguns outros aspectos também. Vai lá. Há muito que o ministro Raul Jungmann se dedica em particular atenção à questão da segurança, não só no Rio de Janeiro, a segurança no Brasil, né? Que a segurança interna, a questão da criminalidade. Eu assisti aqui no Rio de Janeiro algumas palestras, intervenções dele, e ele domina realmente o assunto. Me parece, como já foi dito, mas é o ministro fora da curva aí na composição do ministério do Michel Temer. Porque o Raul Jungmann sempre teve uma postura correta, não existe nada na trajetória dele, né, no passado dele, que o desabone. Muito pelo contrário, sempre foi também um homem público competente, operante. Só queria fazer uma ressalva, Andreasa, o fato dele ter sido comunista não o desabona em nada, muito pelo contrário, mostra uma trajetória. Gabeira também foi comunista, Carlos Lacerda, nosso querido Carlos Lacerda foi comunista, Marcelo Madureira foi comunista, várias pessoas foram comunistas. O único? E isso não significa nada desabonador na trajetória de uma pessoa, né? Mostra apenas, talvez, riqueza intelectual, talvez. Com modéstia, por favor. Não, só uma parte. Fala, me perdoe uma parte. A lembrança ao Carlos Lacerda desarticula o que eu vou dizer, mas eu vou dizer mesmo assim. Você é o único ex-comunista em quem eu confio, Marcelo Madureira. Carlos Lacerda foi o único governador, que esse estado, quer dizer, não era ainda o estado do Rio de Janeiro, o estado da Guanabara, mas foi o último governador que governou essas paradas aqui, chamava-se Carlos Werneck de Lacerda. Comunista, né, no princípio da sua vida pública, depois transformou-se udenista, liberal. Mas, enfim, é desses tipos de cara que hoje no Brasil você procura com lente, né, com microscópio eletrônico e não encontra. Vera, bom, você trouxe essa questão já na semana passada, o próprio Andreasa reforçou aqui, né? Foi na mesma linha que pode ser que a Polícia Federal corre o risco aí de perder a autonomia saindo da Justiça, indo para a nova pasta, enfim, o que a gente pode seguir um pouquinho nessa questão e como é que você vê esse ponto e a partir do que disse o próprio Andreasa? Olha, Patrick, vários dos delegados, dos chefes ali da PF já estão com as barbas de molho com essa mexida na estrutura toda do governo, né? Além da própria PF, estão passando outros órgãos para a alçada do novo ministério, um ministério ainda desestruturado, com menos tradição que a pasta da Justiça. Mas uma coisa que ficou clara ao longo aí das últimas investigações, dos últimos anos, é que a PF hoje em dia conta com lastro na sociedade, conta com a confiança da sociedade, coisa que outras instituições não detêm, e tem também muito zelo pela sua autonomia, pela sua independência. Então vai ser difícil se o governo decidir de fato tutelar a PF. Primeiro que eu acho que o ministro não vai se prestar a isso. Ele está deixando de disputar uma eleição, portanto está empenhando uma parte da sua biografia
nessa ida para esse ministério, para fazer a coisa funcionar. Eu acho que ele não vai querer passar pela história, passar como ex-comunista, até que tudo bem. Passar como o cara que tentou pôr a mão grande na PF, nos estertores de um governo impopular. Eu acredito que o ministro é um pouco mais inteligente que isso. Acho que ele não vai fazer isso. Então, é mais por conhecer mesmo. Eu acho o Jungmann uma pessoa muito articulada. Quando ele foi ministro da reforma agrária no governo Fernando Henrique, ele fez um bom trabalho. Ele fez uma reforma agrária mais estruturada do que as que os governos petistas tentaram fazer depois. Dá para dizer que ele assentou mais gente e fez de uma forma mais organizada do que o PT. Então, eu acho que ele não vai querer melar a sua passagem pelo governo sendo o cara que vai lá pôr o cabresto sobre a PF, porque não vai conseguir, porque isso vai ficar evidenciado e porque ele vai se queimar. Eu acho que tem um outro aspecto dessa substituição, dessa troca de cadeiras no governo, que a gente tem de tratar, que é o Ministério da Defesa, né? A ida de um general para lá é o primeiro não civil nesta pasta desde que ela foi criada no governo Fernando Henrique Cardoso. Isso já cria um problema. Por isso, um momento de protagonismo das Forças Armadas, em que isso é visto com cautela por vários setores, e aí você está dando um discurso a mais para esses que veem aí um excesso de militarização nos últimos tempos. Isso de um lado. E de outro, as outras forças, a Marinha e a Aeronáutica, se sentem um pouco incomodadas de estarem sob o comando de um general do Exército. Por isso, na época dos governos militares, havia 3 ministérios e um que os unificava. Agora, você pondo um sobrepujando os outros, você cria um certo problema para as Forças Armadas, que já vêm muito abatidas ali por falta de verba, por falta de estrutura, por falta de equipamento. Então, pode virar um problema numa pasta que não é bom que haja problema, na qual não é bom que haja problema. O que você acha, Andreasa, dessa questão levantada aí pela Verso? Lembrando, né, que o Joaquim Silvio Luna é mais um membro do Exército no alto escalão, o outro é o Sérgio Etchegoyen, né? Só pra gente já deixar claro. Isso. Vai lá. Discussão importante essa, né? Eu sempre considerei o Ministério da Defesa uma excrescência, a existência desse ministério, entre várias outras excrescências em que consistem a pululação de ministérios. Foi criado pelo Fernando Henrique e não é à toa. O Fernando Henrique sempre teve e tem desprezo pelas Forças Armadas. Nas suas gestões, nos seus 8 anos de governo, chegou ao auge o sucateamento das 3 forças. E a defesa foi criada para colocar mais um anteparo civil na relação direta entre presidente da República e forças militares, que deveria ser direto. O chefe das forças militares, das 3 forças, é o presidente da República. Ponto final. Né? A criação da pasta de defesa teve, sem dúvida nenhuma, a intenção de rebaixamento. Claro, essa é minha avaliação. Mas tudo bem, a pasta existe, está aí. Tem sido comandada por civis, alguns dos quais representaram afrontas às Forças Armadas. Aldo Rebelo, por exemplo, e sobretudo José Genuíno. Vamos lá, chegamos agora ao governo Michel Temer. Está aí o Raul Jungmann, querido, digamos assim, pelas Forças Armadas. Não vejo, porém, nenhum problema em que o militar assuma essa função. Muito pelo contrário, acho, existindo esse ministério, acho melhor que seja um militar, seja de que força, não importa, desde que respeitado por essas forças. Aí sim, desde que Marinha e Aeronáutica se sintam à vontade com a presença de um general, de alguém do Exército. Sendo assim, é muito bom. Sobre o general Silvio Luna, apenas uma nota. É um excepcional quadro das Forças Armadas. De grande inteligência, grande conhecimento técnico, não à toa comandou o Estado-Maior. É isso. Como é que você vê essa questão, Madu? Bom, primeiro eu acho que eu sou favorável à existência do Ministério da Defesa, que só um argumento, né? Você tem 3 ministérios, do Exército, Ministério da Marinha e da Aeronáutica, você passa a ter um só, articulando as 3 forças. Não é à toa que a maior parte dos países do mundo tem o Ministério da Defesa.
né? Não vejo razão para ter Ministério da Aeronáutica, da Marinha, ou do Exército, enfim. E tem se mostrado, eu acho, bastante eficiente, eficaz, principalmente para mostrar a penúria em que se encontram as Forças Armadas brasileiras, né? Como os governos e as contas públicas também desprezam o orçamento necessário para a defesa adequada do nosso território marítimo e do nosso céu. O Exército e a Marinha foram as primeiras forças. A Força Aérea Brasileira nasceu de uma costela da aviação militar, né, do Exército. Eu não vejo essa contradição, essa disputa entre as forças. Eu vejo, inclusive, um avanço enorme, um fato até que o professor Bolívar Lamounier, ontem, num excelente artigo do Estadão, na página 2, ele salientou, né, se teve uma coisa que avançou inédito na história brasileira, hoje o ideário democrático, constitucionalista das nossas Forças Armadas. Isso é um avanço tremendo, né, dentro da nossa história. Hoje as nossas Forças Armadas, como falou Andreasa, apesar das dificuldades, procuram ser profissionais, têm preparo, né, e são rigorosas no cumprimento do que determina a Constituição, né, e são essencialmente democráticas. Tem uma presença no território nacional muito importante, pacificando, fazendo estradas, saúde pública, saneamento, as três forças. É pena que não tenham recursos para fazer mais. Acho realmente que o general Silvio Luna mostra que o Ministério da Defesa pode ser ocupado tanto civil quanto um militar, desde que essa pessoa tenha os atributos, né, e a disposição para a condução do Ministério. É bobagem que tem que ser cargo privativo de civil, bobagem, e acho que um dia desses um brigadeiro poderá vir a ser o ministro da Defesa, um almirante, ele não tem problema nenhum, basta que tenha competência e capacidade, né, de manter a coesão. Fala, Andreasa. Deixa eu fazer uma correção aqui. A bem da verdade, o José Genuíno nunca foi ministro da Defesa, tá? Eu tinha uma lembrança, ele foi cotado no governo Lula para assumir essa pasta. Não, mas ele foi cotado e foi assessor do Celso Amorim, que também um ministro da Defesa controverso, nunca querido pelas Forças Armadas, assessorou o Celso Amorim e recebeu a medalha, cadê? Estava pesquisando que a medalha da vitória do Ministério da Defesa, que foi... Não, a medalha da vitória, que foi pessimamente recebida pelas forças. Queria só fazer esse esclarecimento, desculpem o erro. Quem foi ministro da Defesa também foi o Jacques Wagner, indiciado hoje, tema da nossa próxima. Isso, meu Deus. Vamos entrar. Tá no mesmo, tá? Então é a mesma coisa, Vera, é a mesma coisa. Deixa eu só falar mais uma coisa. De por que eu defendo a nomeação de civis para esse ministério. Eu acho que a unificação foi boa, por isso que o Madureira falou, e eu acho que é um bom sentido ter um civil, não para subjugar os militares, não com esse sentido, mas porque a função de um ministro de Estado é uma função política. Eu acho bom que haja uma interface política entre o presidente e as forças para evitar a contaminação política das Forças Armadas, algo que ela própria evitou e procurou se manter afastada depois da redemocratização. Eu acho que é uma barreira salutar entre as Forças Armadas e a política ter um ministro civil. Não é excludente, não é obrigatório, nem está na designação do ministério que tem de ser o civil. Era uma praxe que tinha sido adotada e agora o general Luna é interino, pode ser substituído ainda por um civil. Não sei se o Temer vai manter esse sentido, mas o sentido de se ter um civil é esse, fazer uma barreira sanitária entre a política e as Forças Armadas, que eu acho salutar. Bom, então vamos falar do... Patrick. Oi, Andreasa, vai lá. Desculpa, só um minuto, eu ia me corrigir, queria falar mais uma coisa, que é o seguinte, além de tudo isso, sem dúvida nenhuma, que o protagonismo ou a centralidade dada às Forças Armadas, notadamente o Exército no governo Temer, responde a pesquisas, né?
O governo sabe que as Forças Armadas são muito queridas e respeitadas pela população, e uma vez que esse governo elegeu para si a pauta da segurança pública, já tendo nomeado o interventor aqui para o Rio, general, da mesma forma, ainda que interino, a indicação do general Silvio Luna vai pela mesma linha. Tá? Compõe uma intenção política que é legítima. Nós estamos em ano eleitoral, além de tudo. Então nós veremos, a minha avaliação é essa, nós veremos outros militares tendo protagonismo para além dos que já tem no governo Temer.